Bom dia, pessoal. Vamos retornar das nossas curtas férias, né? No caso, para mim, férias, para vocês terminaram a penúltima prova do ano, né? A 8. Então vamos começar hoje, nós vamos falar de funções trigonométricas de fato. Tá? E para falar de funções trigonométricas, a primeira função que nós vamos conversar é a função seno de x. Tá? Então, como é que é a função seno de x? A função seno de x vai ter o domínio, tá? No campo dos reais, tá? E contradomínio também no campo dos reais, e imagem, que a gente já conversou, que varia entre -1 e 1, certo? Então, olhando no círculo trigonométrico, isso aqui mais bonitinho. Olhando o círculo trigonométrico, nós temos que os ângulos vão variar no sentido anti-horário, vai vir de 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O que nós reparamos? Que o seno, se a gente olhar, agora vamos olhar um gráfico em função de y e x, onde y é igual ao seno de x, certo? Então, quando x for igual a 0, nós vamos ter esse ponto aqui, tá? X igual a 0, y igual a 0. Quando x for igual a π sobre 4, vamos botar aqui, π sobre 4. Quando x for igual a π sobre 4, vou botar um ponto aqui, o seno de x vai ser raiz de 2 sobre 2, certo? Quando for igual a π sobre 2, então, quando x for igual a π sobre 2, o seno vai ser igual a 1. Tá? Quando for igual a 3π sobre 4, tá? Vai ser novamente raiz de 2 sobre 2, né? Vai ser desse lado aqui. Tá? Quando chegar aqui em π, vai voltar a ser 0, né? Ele começou aqui, ó, 0, 1, 0. Depois nós vamos vir aqui para baixo. Quando for igual a 5π sobre 4, ele vai ser
menos raiz de 2 sobre 2. Tá? Quando for igual a 3π sobre 2, ele vai ser igual a menos 1. Quando vier para cá, for 7π sobre 4, ele vai voltar a ser menos raiz de 2 sobre 2. E quando for igual, chegar aqui em 2π, ele vai ser igual a 0. Ou seja, a função seno, ela vai ter este comportamento. Ela vai vir subindo, desce, desce, 0, aqui, e sobe de novo, tá? E quando ela chegar aqui em 2π, 0, ela vai começar o novo ciclo, tá certo? Vamos estender esse x aqui. Ou seja, quando chegar 2π mais π sobre 4, ou seja, aqui vai ser 9π sobre 4. Então ele vai continuar aqui e vai ser esta função. Certo? Aí vai aqui, chega aqui, 2π mais π sobre 2 dá 5π sobre 2. E assim ele vai se repetindo. Tá? E aqui vai ser da mesma forma. Se a gente marcar aqui menos π sobre 2, menos π sobre 2 é este ponto aqui. Então vai ser menos 1. Então essa função também aqui vai se repetir. Ela vai vir e vai prosseguir. Ou seja, essa função se repete a cada intervalo de 2π. Ou seja, para cada espaço de 2π, a função se repete. Então vem 0 a 2π e ela vai se repetir aqui de 2π até 4π e assim vai. E assim da mesma forma. De menos 2π até 0, ela se repete. Então essa função é o que a gente chama de função periódica ou função cíclica, tá? Então a função seno é uma função periódica, tá? Um período igual a 2π, ou seja, cada intervalo desse aqui que a gente vai ter. Tá certo? Outras coisas que a gente tem que saber aqui nas funções periódicas, tá? Nós temos o período, que é o intervalo que ela se repete, tá?
Então é 2π sobre alguma unidade de tempo, que eu não vou definir isso agora, tá? Mas o intervalo que eu estou dizendo que é de 2π. Nós temos uma outra coisa que nós chamamos de comprimento de onda, que a gente chama de lambda, tá? Isso aqui é o comprimento de onda, tá? Estou aqui adiantando só um negócio que vocês vão aprender em física no ano que vem, que é a distância entre dois pontos máximos ou dois pontos mínimos. Tá certo? Então aqui vou botar aqui 2π segundos, tá? Que é a unidade do período, que também a gente vai usar isso mais em física. Tá certo? Outra coisa que nós temos é a amplitude. Esta distância aqui nós chamamos de amplitude. Certo? Que vamos considerar isso aqui como sendo uma onda. Até aí tudo bem, pessoal? Então esse é um gráfico de uma função seno de x. Certo? Deixa eu ver. O gráfico do quadro é pequeno, então vamos apagar aqui, vamos ver outras características dessas funções. Deslocamentos de uma função trigonométrica. Então vamos ver primeiro o deslocamento horizontal. Então vamos pegar uma função f de x é igual a seno de x mais um termo a qualquer, tá? Então vamos sempre calcular aqui. Se eu quero olhar que eu tenho essa variação de a, então vamos pegar aqui x mais a igual a zero. Então x vai ser igual a menos a. Ou seja, eu vou ter um deslocamento horizontal, tá, da curva do seno, da função seno, de menos a. Então se eu tinha a função seno começando em zero, eu agora vou começar essa função em menos a. Certo? Se eu considerar x mais a igual a π sobre 2, então x vai ser igual a π sobre 2 menos a. Então vou ter agora um ponto aqui que vai ser igual a π sobre 2 menos a. Tá? Que é onde ela vai ser, o valor ser igual a 1. Então aqui eu vou ter 1 é a função, tá? Depois vamos pegar um outro ponto. X mais a igual a π, então x igual a π menos a. Então nós vamos ter um outro ponto aqui. π menos a. Tá? E o último, penúltimo, né? X mais a igual a 3π sobre 2. X igual a 3π sobre 2 menos a. Então, vou ter aqui um outro ponto. 3π sobre 2 menos a. 3π sobre 2 era quando era menos 1. Tá, então a função seno. E aqui eu vou ter, por último,
x mais a igual a 2π, x igual a 2π menos a. Então aqui no último eu vou ter 2π menos a. Tá, então a função aqui vai ser dessa forma agora. Então a função que era partindo de zero, ela agora vai partir de menos a. Tá? E vai se repetir com o mesmo período de 2π. Tá certo? Então se eu somar, eu vou deslocar para a esquerda. Se eu diminuir, eu vou deslocar para a direita. Da mesma forma que a gente trabalhou com função do segundo grau e com função modular e função exponencial e logarítmica. Tudo bem? Então, se eu somar ou diminuir dentro do domínio, eu vou variar a função para a direita ou para a esquerda. Tá certo, pessoal? Então, agora vamos mudar o deslocamento para deslocamento. Agora vamos falar de deslocamento vertical. Tá? Então, se eu tiver uma função f de x igual a b mais seno de x, tá? Então, minha função agora vai ser acrescida de b. Então, vamos fazer uma tabelinha aqui. Eu vou trabalhar com tabelinha em vez de fazer conta. Tá? Então, aqui eu vou ter o valor de x e aqui eu vou ter a função f de x. Então, para x igual a zero, seno de x é igual a zero. Então, a função vai ser igual a b. Para x igual a π sobre 2, seno de x vai ser 1. Então, a função vai ser b mais 1. Para x igual a π, se a função, o x for igual a π, seno de π é zero, a função volta a ser b. Se for 3π sobre 2, seno de 3π sobre 2 é menos 1, então aqui vai ser b menos 1. E se for 2π, vai ser b de novo. Então a função agora vai deslocar em função do valor de b. Se for positivo, a gente sobe. Se for negativo, a gente desce. Então aqui eu vou variar para x igual a zero, x igual a π sobre 2, vai virar b mais 1. Para x igual a π, volta a ser b. Para x igual a 3π sobre 2, vai ser x igual a 3π sobre 2, vai ser b menos 1. E para 2π vai voltar a ser b. Então a função agora vai ser dessa forma assim. Tá? Então ela agora se desloca verticalmente em função do valor b que a gente der para cá. Se o b for positivo, a gente sobe. Se o b for negativo, a gente desce. Tudo bem?
é o nome que dá, vamos chamar aqui de redução do período. Então, se eu tiver uma função do tipo y é igual a seno de ax, tá? Que eu já usei a, então vamos usar b, agora vou usar cx, não, k. Então, k vezes x, ou seja, eu estou multiplicando o valor de x por k, tá? Então nós vamos ter uma pequena variaçãozinha dessa função. Vamos usar aqui a tabela que aqui dá para usar. Então, x, y. Se o x for igual a zero, tá? Então seno de zero é zero. Se o x for igual a π sobre 2k, ou seja, eu estou diminuindo o tamanho, então π sobre 2k, se eu substituo o x, vai dar seno de π sobre 2, que é igual a 1. Se eu colocar π sobre k, π sobre k vezes k dá π, então seno de π é zero. Se eu pegar 3π sobre 2k, 3π sobre 2k vezes k, dá 3π sobre 2 dá menos 1. E o outro é 2π sobre k, então aqui dá igual a zero. Tá? Então o gráfico da função, lembrar que aqui, ó, novamente, o período é 2π. Tá? Então, a função agora ela vai variar 0, π sobre 2k, π sobre k, três π sobre 2k e 2π sobre k. Então aqui vai dar 1, que vai dar menos 1. Então 1 aqui. Então a função aqui vai variar assim, dessa forma. Tá? Então agora nosso período vai ser Então, nosso período agora vai ser esse aqui, 2π sobre k, tá? Então, o período agora vai ser de 0 até 2π sobre k. Então, nós diminuímos o período. Como a gente multiplica o x por algum valor, a gente está... Se o k for maior do que 1, eu diminuo o período. Se o k for menor do que 1, eu aumento o período. Tá? Então, vou colocar aqui. Se o k for maior do que 1, diminui o período. Se o k for entre 0 e 1, eu aumento o período. Tá certo? Então sempre eu vou trabalhar com essa distância. Tá? Se a gente começar a pensar com valores positivos ou negativos, a gente pode incluir aqui um módulo
de K, tá certo? E eu vou considerar aqui sempre o K positivo. Tudo bem, pessoal? Aqui onde eu vou ter redução do período, pessoal, coloca variação do período, tá? Agora vamos botar variação da amplitude. Então, se eu tiver um y é igual a, maiúsculo aqui, a seno de x, ou seja, se eu estou multiplicando a função seno por um valor a, eu estou dizendo que minha imagem agora vai variar de menos a até a. Por quê? A função seno, a imagem dela varia de menos 1 a 1. Então, se eu pegar a vezes menos 1, dá menos a vezes 1 dá a. Então, eu estou variando a amplitude da minha função. Então, a função agora ela vai variar entre a e menos a. A função agora, ó. Tá? Então, a amplitude que a gente trabalhava com menos 1 e 1, né? Então, vou botar aqui 1, menos 1. Agora eu passo a trabalhar com a e menos a. Olha como é que a função aumenta o tamanho dela, quer dizer, a amplitude dela aumenta muito. Tá certo? E novamente aqui, se o a for maior que 1, aumenta. Se o 0 for menor que a, que é menor que 1, ela diminui. Certo? Então, todo mundo entendeu essa variação da função seno, da função trigonométrica em geral? Tá? Então, sempre raciocinar com a variação da amplitude e a variação do período, que ela pode aumentar ou diminuir. Certo? Vamos falar então agora de função f de x igual a cosseno de x. Tá? Novamente, domínio é no conjunto dos reais, contradomínio no conjunto dos reais e imagem de menos 1 até 1. Tá? Então, se a gente olhar novamente o círculo trigonométrico, nós vamos ter a função cosseno vai estar variando no eixo vertical.
variando sempre de -1, de menos... Aqui eu mudei, né? Aqui é a função cosseno e aqui é a função seno, tá? Então a função cosseno varia no eixo horizontal, de -1 até 1, tá? E os ângulos variam dessa forma, tá? Então, se o x for igual a 0, o cosseno de x é igual a 1, tá? Se o x for igual a π sobre 2, o cosseno de x é igual a 0. Se o x for igual a π, então o cosseno de x vale -1. Certo? Se for 3π sobre 2, vai ser igual a 0. E se for igual a 2π, ele vai ser igual a 1 de novo. Tá? Então a função cosseno está variando dessa forma. Ela vem, desce, sobe e desce. Tá? Ou seja, a função seno começava em 0. A função cosseno começa em +1. Tá? Então nós podemos dizer, com base nisso aqui, que a função cosseno de x é igual ao seno de x mais π sobre 2. No caso, x menos π sobre 2. Tá? Ou seja, a função cosseno é a função seno deslocada para a direita, menos π sobre 2. Tá? Porque o seno de x menos π sobre 2 é igual ao cosseno de x, que como nós aprendemos, o cosseno de um ângulo é o seno do seu complemento. Tá bom? Certo, pessoal? Então vamos fazer alguns exercícios do livro? Vamos pegar a página 597 e fazer letra A. A função y é a função seno de x sobre 2. E ele pede para a gente fazer o gráfico dessa função. Tá? Então vamos olhar. O gráfico da função seno de x, a gente já viu ali. Tá? Então ela vai ser 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Vai variar entre 1 e
menos 1. Então vai ser ela vai ser uma função desse jeito aqui, né? Tá? Essa aqui é a função seno, certo? Como eu estou, isso aqui é a mesma coisa que meio que multiplica seno de x, tá? Então, para a função y é igual a meio vezes seno de x, tá? Então, a imagem dessa função vai variar entre menos meio e meio, porque a gente multiplica uma função cuja imagem varia entre menos 1 e 1 por meio. Então, meio vezes menos 1 dá menos meio. Meio vezes 1 dá meio. Tá? Então, o gráfico dessa função, então, y é igual a meio vezes seno de x. Como é que fica o gráfico da função? Ela vai variar agora entre meio e menos meio. Tá? Então, a função que era 1 e menos 1 vai ser meio e menos meio. E o domínio da função permanece igual. Então, aqui, π sobre 2 vai dar meio. Π dá 0. 3π sobre 2 dá meio. E aqui, 2π. Ou seja, a função agora vai ser dessa forma, tá? Ou seja, o meu intervalo que era de 1 e menos 1 passou a ser meio e menos meio. Então, posso marcar aqui 1 e menos 1, que era a imagem da função anterior. Tudo bem? Pessoal, então, multipliquei a função por algum valor, estou alterando a imagem da função. Tudo certo, pessoal? Tem problema? Vamos pegar a letra B. Agora ele diz que a função y é 4 menos 2 seno de x. Tá? Então, novamente, vamos pegar aqui de novo. A função seno de x nós já fizemos anteriormente. Tá? Então, eu vou pegar agora esse menos 2 seno de x e vou chamar de função g. Tá? Então, g de x. Então, vou falar que g de x é igual a menos 2 seno de x. Então, agora eu também estou multiplicando uma função que tem imagem entre menos 1 e 1, certo? E vou gerar uma função com imagem entre menos 2 e 2. Só que qual é a característica que nós vamos estar aplicando aqui? Eu estou invertendo essa ordem. Então aqui, menos 1 equivale a 3π sobre 2. 1 equivale a π sobre 2. Como eu estou multiplicando por menos 2 vezes menos 1 dá 2. Então esse 2 aqui equivale a 3π sobre 2, né? X igual a 3π sobre 2. Para ser 1, dá π sobre 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, esse aqui equivale ao x igual a π sobre 2. Tá certo?
Então a nossa função agora só vai mudar de sentido. Vai mudar de sinal, no caso, né? Então vai ser de 2 e menos 2, só que o π sobre 2 vai equivaler a menos 2. Π continua zero. 3π sobre 2 agora vai equivaler à parte positiva. E aqui eu vou ter 2π. Então minha função agora vai ser dessa forma. Tá? Então eu só mudei a orientação. A função seno normalmente começa por alto e desce, agora eu vou descer e subir, porque eu estou multiplicando a função por um valor negativo. Certo? Então agora vamos fazer a função. A função y é a função 4 mais g de x, né? Porque g de x é menos seno de x. Então agora eu vou pegar esta função, menos 2 seno de x, e vou deslocar verticalmente. Como a gente está somando 4, eu vou adicionar 4 a essa função. Então, onde era mais 2, vou passar a ter mais 6. Onde era menos 2, eu vou ter valor de 2. Tá? Então, novamente, π sobre 2. Π. 3π sobre 2. E 2π. Tá? Π sobre 2 era equivalente a menos 2. Então, vai estar aqui. Aí o outro ponto aqui é o 4. Tá? Π era equivalente ao zero. Então, dois era equivalente ao 3π sobre 2. Então, é o 6. 2π é zero de novo, então vai ser o 4. Então a função agora vai ser dessa forma assim, tá bom? Então meus limites agora vão ser entre 2 e 6. Tá? Então eu variei a amplitude de um coeficiente 2, quer dizer, eu estou aumentando a amplitude em 2 para 2, e estou modificando, fazendo um deslocamento vertical da função em função da adição de 4 unidades. Certo? Professor, mas por causa do término não seria o inverso? Oi? Por causa do sinal de subtração, não seria o inverso dessa função? Não, porque aqui eu já inverti, vê, isso aqui. Aqui eu inverti o sinal da função. A função g, ela é positiva para mim. E ela equivale à função menos 2 seno x. A função g é a função seno invertida. Tá? Então, quando eu adicionei aqui, eu mantive o mesmo sistema. Tá bom? Mesmo sinal da função. Tá certo? Não entendi, professor. Pode explicar de novo? É assim. A função que eu peguei para g de x é menos 2 seno x, tá certo? Então, a função g vai ser a função seno de x com sinal invertido. Tá? Então, já inverti o sinal por causa desse menos que eu coloquei aqui na frente. Tá? Como eu peguei a função y, que é 4 menos 2 seno x, e menos 2 seno x é g de x, então a função y agora vai ser 4 mais g de x. Então mantém o sinal da função g de x, que é com esse sentido. Tá? Então ela começa para baixo e depois sobe, que é o inverso da função seno, o inverso do sinal da função seno. Tá? Então eu já inverti o sinal, então não preciso reinverter isso aí.
Tá bom? Sim, professor, obrigada. Eu só me confundi, esqueci que a função normal do seno começava para cima. Tá bom. Eu vou deixar as letras exercício 1, C a G, tá? Dá para vocês tentarem fazer em casa aí. A gente corrige durante a semana. Tá bom? Exercício 2. Agora ele botou Y, letra A letra A, é como se botou Y sendo 2 menos 3 seno de 2x. Tá? Então agora nós vamos pegar várias variaçõezinhas, tá bom? Então, eu vou chamar esta função aqui de função k de x. Tá? Este pedaço aqui eu vou chamar de função g de x. Tá? Então, a função k de x é igual a seno de 2 vezes x. Ou seja, quando eu uso 2x, eu estou mudando o período da função. Tá certo? Lembra que a gente falou? Que a gente usou aquela tabelinha? Vou botar aqui na horizontal. Tá? Então aqui eu vou botar x e k. K de x, né? Tá? Então, para x igual a 0... Tá? Então, x igual a 0, o k de x é igual a 1. Tá? Para x igual a π sobre 4, π sobre 4 dividido por vezes 2 dá π sobre 2. Então, seno de π sobre 2 é igual a... Aliás, aqui é 0. Seno de π sobre 2 é igual a 1. Se o x for igual a π sobre 2, π sobre 2 vezes 2 dá π. Seno de π dá 0. Tá? E vou roubar aqui o outro lado aqui. Calculei mal, então vamos roubar esse ladinho aqui. Se o x for igual a π sobre 2, agora 3π sobre 4, 3π sobre 4 vezes 2 dá 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 dá menos 1. Se o x for igual a π, seno de 2π é igual a 0. Então, a função agora vai ser π sobre 4, π sobre 2, π e 3π sobre 4 e π, né? Variando entre 1 e menos 1. Então, π sobre 4, ali eu já vi que dá 1, π sobre 2 dá 0, 3π sobre 4 dá menos 1 e que dá 0. Então, aqui a função vai ser dessa forma aqui, tá certo? Então, vemos aqui que o período da função agora não é mais 2π. Ele agora é π.
Tá? Então, sempre que a gente vai calcular o período, a gente vai pegar, podemos dizer aqui, que o período de uma função é 2π dividido pelo valor de b que a gente falou lá atrás, como eu já tinha falado lá adiante. Certo? Que no caso aqui, o b é igual a 2, então o período é igual a π. Tá bom? Então, fiz a função k de x. A função g de x é menos k de x, não é? É menos 3k de x, certo? Então, nós temos que o domínio, a imagem dessa função, varia entre menos 1 e 1. A imagem da função g de x vai variar entre menos 3 e 3. Tá? Mas, novamente, nós temos aquela questão da variação da função. Por quê? Menos 3 vezes menos 1, o menos 1 equivale a 3π sobre 2. Então, menos 3 vezes menos 1 dá 3. Então, 3 aqui dá 3π sobre 2. O 1 aqui equivale ao π sobre 2. Menos 3 vezes 1 dá menos 3. Então, aqui vai ser π sobre 2. Então, a gente aqui está invertendo o sinal da função. Então, aqui é y, aqui é x. Aqui eu variava entre menos 1 e 1. Aqui eu vou variar entre 3 e menos 3. Só que agora nós vamos mudar. Aliás, aqui é π sobre 4. 3π sobre 4. Não tinha observado aqui, tá? Então, π sobre 4. π sobre 2, 3π sobre 4 e π. Então, menos 3 equivale a π sobre 4, 3π sobre 4 equivale a 3. Então, a função vai variar desta forma assim. Ou seja, eu inverti o sinal da função k de x. Troquei ela de lado. Eu começava positivo, aqui eu começo negativo. Certo? E agora vamos para a função y. Então, y igual a 2 mais g de x. Então, agora eu vou deslocar verticalmente a função em duas posições. Então, essa função que variava entre menos 3 e 3, agora vai variar entre menos 1, porque menos 3 mais 2 dá menos 1, e 3 mais 2 dá 5. Tá? E onde era 0, vai passar a ser 2. Certo? Então, agora nós temos, começa aqui, π sobre 4 vai ser menos 1, π sobre 2 vai ser 2, 3π sobre 4 vai ser 5. Eu só estou pegando daqui, estou adicionando 2 unidades e π vai ser 2 de novo, tá? Então a função começou aqui, ela vai descer, subir,
descer, vai subir, vai descer de novo, tá? Essa função fica dessa forma. Tá? Período novamente igual a 2π. Tá bom? Tem problema até agora? Pegar a letra B, y é igual a 2 seno de x menos π sobre 4. Tá? Vou chamar esta função aqui de função g de x. Tá? Olha lá. Então, vou chamar uma função f de x igual a seno de x. Certo? Então, a função seno de x, já está sabendo, então vai ser uma função desta forma aqui. Tá? A função g de x é uma função seno de x menos π sobre 4. Se eu estou diminuindo π sobre 4 unidades da função seno de x original, eu vou deslocar essa função para a direita ou para a esquerda? Vocês estão em dúvida? Faz sempre assim. Vou querer saber primeiro onde é que x menos π sobre 4 é igual a zero. Então, x vai ser igual a π sobre 4. Como aqui deu um valor positivo, eu vou estar deslocando a função para o lado direito. Então, onde era zero, vai passar a ser π sobre 4. Vai variar entre 1 e menos 1. Tá? Onde era π sobre 2, vai virar π sobre 2 mais π sobre 4. π sobre 2 mais π sobre 4 dá quanto? Hein, pessoal? π sobre 2 mais π sobre 4. Então, aqui vai dar 3π sobre 4. Esse valor aqui é π sobre 2 mais π sobre 4. Tá? Depois eu vou passar para π. π mais π sobre 4 dá 5π sobre 4. Pois 3π sobre 2 mais π sobre 4 dá quanto? 7π sobre 4. E 2π mais π sobre 4, que dá 9π sobre 4. E agora, como eu já marquei o deslocamento, só vou ver os pontos. Então, vai ser, onde era 0, passa a ser π sobre 4. Onde era π sobre 2, passa a ser 3π sobre 4. Tá?
Onde era 5π sobre 4, 0, aqui passa a ser menos 1. E aqui volta a ser 0. Então a função agora vai ser dessa forma assim. Tá bom? Ó, já fiz duas partes da função. Agora é só multiplicar por 2, né? Vamos agora pegar y é igual a 2 vezes g de x, tá? Então o domínio a imagem da função g de x variava entre menos 1 e 1. Então a imagem da função 2g seno x vai variar entre menos 2 e 2. Repare que agora eu não estou preocupado com a variação de sinal, porque eu estou multiplicando por um valor positivo. Então, a única coisa que eu vou variar no gráfico da função é que aqui eu variava entre menos 1 e 1, aqui eu vou variar entre 2 e menos 2, tá? E vai ser a mesma coisa. π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4, 7π sobre 4 e 9π sobre 4. Tá? Então, vou variar aqui esse ponto e 7π sobre 4 vai ser menos 2. Então, o gráfico da função vai ser um negócio dessa forma assim. Tá bom? Certo, pessoal? Então, eu queria que vocês fizessem agora aí, para a gente fazer mais tarde, tá? Vocês resolvessem aí agora a letra D. Letra D e letra E. Tá? Vou dar aí 10 minutinhos, 5 minutinhos para vocês fazerem isso aí. Tá bom? Bora, pessoal, começa a fazer aí.
Lá, pessoal, já fizeram? Já conseguiram fazer? Letra D, letra E. Vamos lá, pessoal. Tá? Então, vamos chamar esta função aqui da nossa função g de x. Então, g de x é igual a seno de x menos π sobre 3. Tá? Então, vamos fazer aqui. X menos π sobre 3 igual a zero. Então, x é igual a π sobre 3. Ou seja, eu vou deslocar a minha função seno π sobre 3 unidades para o lado direito. Então, vamos colocar aqui. A função g de x vai ter o domínio, a imagem, sempre entre 1 e menos 1. Tá? E os ângulos todos vão deslocar π sobre 3 unidades. Então, onde era 0, passa a ser π sobre 3. Tá? Onde era π, vamos botar aqui, x menos π sobre 3 é igual a π sobre 2. Tá? Vamos continuar. Então, x é igual a π sobre 2 mais π sobre 3, que dá 5π sobre 6. Então, vou aqui vir mais para o lado de cá, 5π sobre 6. Que como era π sobre 2, então vai ser igual a 1. Tá certo? X menos π sobre 3 igual a π, então x vai ser igual a π mais π sobre 3. Então vai ser 4π sobre 3. Tá? X menos π sobre 3 é igual a 3π sobre 2. X é igual a 3π sobre 2 mais π sobre 3, que dá 11π sobre 6, não é isso? 3 vezes 3, 9, 2 mais 9 dá 11. Então aqui dá. E o outro, x menos π sobre 3 é igual a 2π, então ele vai ser 2
7π sobre 3. Né? Então, eu vou ter a função dessa forma agora. Ela vai vir assim, vai subir, vai descer e vai subir de novo. Tá? Então, essa é a função g de x. Certo? A função y é a função 2 mais a função g de x. Então, agora vou deslocar essa função verticalmente para cima, porque eu estou adicionando. Então, tá. Onde era menos 1, passa a ser mais 1. Onde era 0, passa a ser mais 2. E onde era 1, passa a ser mais 3. Tá? Então, π sobre 3 vai estar igual a 2, que era igual a 0. 5π sobre 6 era igual a 2, era igual a 1, vai passar a ser igual a 3. 4π sobre 3 vai passar a ser 0. Né? 11π sobre 6 vai passar a ser 1. E 7π sobre 3 vai passar a ser 0 de novo. Então, a função vai ser desta forma assim. Tá? Desloquei 2 unidades para cima. Essa função desloca 2 unidades para cima. Tá bom, pessoal? Tá? Vou deixar então agora uma série de exercícios para vocês fazerem em casa. Tá? A letra E depois vocês façam em casa de novo. Vou fazer a letra E aqui. Todo mundo copiou a letra D aí? Tudo certo, pessoal? Então vou apagar aqui, hein? Passar agora para a letra E. Letra L dá 1, Y, 1 mais 2 cosseno de 2x. Tá? De novo, vamos chamar essa função aqui de função g de x. 2 cosseno x vou chamar de função k de x e vamos resolver. Tá? Então vamos lá. G de x é igual a cosseno de 2 vezes x. Então agora nós vamos variar a função para trabalhar dentro dos ângulos que interessam para a gente. Tá? Então x, a função g de x. Então se x é igual a 0, o cosseno de 0 é igual a 1. Como eu estou multiplicando por 2, para dar cosseno de π sobre 2, eu tenho que trabalhar com π sobre 4. π sobre 4 vezes 2 dá π sobre 2, cosseno é 0. Para dar π, eu vou ter que trabalhar com π sobre 2. π sobre 2 vezes 2 dá π, aqui dá menos 1. 3π sobre 4, porque me interessa o ângulo 3π sobre 2, porque cosseno de 3π sobre 2 é 0. E para dar 2π, eu vou ter que trabalhar com π. Então, isso aqui dá 1 de novo. Tá? Então, a função agora, a função cosseno, diferente da função seno, ela começa em
1. Quando era para ser π sobre 2, vai ser π sobre 4. Vai dar 0. Onde era para ser π, vai dar π sobre 2, que vai ser menos 1. 3π sobre 2 vai virar 3π sobre 4. E π vai ser equivalente ao 2π, que dá 1. Então agora a função vai ficar dessa forma assim. Desceu aqui, subiu e vai descer de novo, tá? Então a função cosseno começa em 1. Como é 2x, vocês vão ver aqui que o período da função aqui é igual a π, porque é 2π dividido por 2, que é o valor do b aqui, certo? Então o período vai ser sempre 2π dividido por esse valor que está multiplicando o x. Oi? Bom, então agora a função y é 1 mais a função g de x. Ou seja, eu vou deslocar essa função uma unidade para cima. Então agora eu vou ter a função como sendo, onde era menos 1 passa a ser 0. Onde era 0 passa a ser 1. E onde era 1 passa a ser 2. Tá? Então eu começo a função em 2. π sobre 4 era 0, passa a ser 1. π sobre 2 era menos 1, passa a ser 0. 3π sobre 4. Tá. 3π sobre 4 era 0, passa a ser 1. E π, que era 1, passa a ser 2. Tá? Então a função agora vai ser desta forma. Vai vir aqui, desce, sobe e vai descer de novo. Tá? Então eu só peguei a função e desloquei verticalmente. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer os exercícios, esses que estão faltando agora. O 2 vai ficar faltando letra C, F e G. Exercícios 3 ao 6, tá? Para vocês fazerem para casa, para a gente resolver na quarta-feira em sala de aula. Tudo bem, pessoal? Tá certo, pessoal? Tranquilo? Tá, então vamos parar a aula por hoje aqui, tá? E até quarta-feira. Bom, pessoal? Bom resto de dia aí para vocês.